Queridas e queridos, tudo bem? Questão 9, exame discursivo UERJ 2020, é essa mesmo, questão 9, beleza? A prova discursiva específica da UERJ, questão de número 9, é uma questão que envolve reações orgânicas e acidez e basicidade em compostos orgânicos. Questão bacana, questão interessante. Tá? Inclusive, na parte de reações orgânicas, tem uma pergunta que é típica da UERJ, pedir para você classificar a reação de acordo com o mecanismo da partícula reagente. Exatamente esse termo que ele usa, tá? Mecanismo da partícula reagente. E aí a gente vai ver o que a UERJ quer que a gente responda quando faz esse tipo de pergunta. Beleza? Tá junto comigo? Vamos lá então, questão aqui, ó. Simbora. Aqui, vamos. O ácido pícrico é utilizado tanto na fabricação de pomadas para queimaduras como em detonadores explosivos. Jeff, quem é o ácido pícrico? Não se preocupa, gente. Se não for a nomenclatura padrão IUPAC, a nomenclatura que a gente chamava até pouco tempo atrás de nomenclatura oficial IUPAC, se for uma nomenclatura vulgar, uma não oficial, se não for o PIN. PIN, Jeff, que papo é esse de PIN? PIN é o Preferred IUPAC Name. Beleza? A nomenclatura preferencial IUPAC, segundo as normas preferenciais IUPAC. Se não for o PIN, ele vai dizer para você quem é o ácido pícrico. Como ele falou aqui, ó. Ele disse para você quem é o ácido pícrico. Não precisa se preocupar, você não precisa memorizar nomenclaturas usuais comerciais de compostos. Tá? Ele vai dizer isso para você. A formação desse ácido a partir do fenol está representada na equação química a seguir. Então, você tem o fenol fazendo uma reação com ácido nítrico, e aqui você tem um trinitrofenol. Esse é o nosso ácido adípico, trinitrofenol. Bom, e além disso, forma água como subproduto. Com base nessa reação, indique qual composto orgânico, fenol ou ácido pícrico, apresenta maior acidez, justificando sua resposta. Gente, vamos lá. Esse papo de acidez e basicidade a gente vai tentar resumir aqui para poder encaixar na questão e você justificar. Se você quiser uma aulinha de acidez e basicidade mais detalhada, mais aprofundada, você bota aqui nos comentários e a gente prepara essa aulinha aí para você dar uma olhada nela. Tá legal? Já divulga. Gente, coloquei lá no site, né, no canal Química do Jeff, para ele colocar uma questãozinha ou fazer uma aula de revisão mais aprofundada, uma questão mais aprofundada de acidez e basicidade. Quando essa aula for ao ar, eu aviso. Tá? Aviso lá no Instagram. Tá? E quando eu colocar na descrição do vídeo, vai colocar também. Essa aqui é atendendo a pedidos. Tá legal? Então, faça essa aula. E aí você, galera, aqui, ó, vimos essa aula aqui, achou maneiro e tal. Divulga aí pra galera, divulga pros seus colegas, seu grupo de estudo aí, que de repente eles podem achar bacana também. Legal? Então, acidez e basicidade, basicidade basicamente vai ficar ruim, né? Então, de maneira bem simplificada, a gente vai falar o seguinte: acidez e basicidade em compostos orgânicos. Os ácidos mais fortes dentro da química orgânica são os ácidos carboxílicos. O fenol tem caráter ácido, tanto que a questão está te perguntando, entre o fenol e o ácido pícrico, qual deve ter caráter ácido mais pronunciado? Então, o ácido carboxílico é o ácido orgânico mais forte, seguido do fenol, tá? Fenol. Depois vem o álcool. O álcool é um ácido tão fraquinho, mas tão fraquinho que ele chega a ser mais fraco que a água. Tá bom? Então você tem essa ordem aí de acidez. Agora, eu tenho dois ácidos carboxílicos, Jeff. Como é que eu vou comparar a acidez desses dois? Porque você me falou que entre um ácido carboxílico e um fenol, o ácido tende a ser mais forte. O ácido carboxílico tem maior acidez do que a acidez do fenol. E o fenol tem maior acidez do que o álcool. Comparando funções diferentes, ok, sussa. Mas se eu comparar dois ácidos? A gente tem dois tipos de grupamentos, tá, gente? Elétron atraentes e elétron repelentes. Elétron atraentes atraem elétrons, ou seja, são grupamentos formados por elementos muito eletronegativos. Certo? Então, quando eu tenho um grupamento ligado na cadeia carbônica e esse grupamento é formado por elementos muito eletronegativos, esse grupamento tende a ser elétron atraente. Então, a gente chama de elétron atraente ou puxador de elétrons. E esses puxadores de elétrons aumentam a força do ácido. Estou simplificando muito, tá, gente? Estou dizendo só o que é, não o porquê é. O porquê vai fazer esse vídeo durar 40 minutos, tá?
Então, a gente está falando só o que é. Se você tem compostos orgânicos, num deles você tem uma cadeia carbônica e nessa cadeia tem grupamentos formados por átomos muito eletronegativos, esses átomos muito eletronegativos são puxadores de elétrons e puxadores de elétrons aumentam a força do ácido. Tá? Existem outros tipos de grupamentos que são os eletrorrepelentes, que são os empurradores de elétrons. E os eletrorrepelentes tendem a diminuir a força do ácido. Beleza? Elétron atraente aumenta a força do ácido, elétron repelente diminui a força do ácido. Ok? De maneira bem resumida. Quando eu olho para o fenol e para o ácido pícrico, a diferença de um para o outro são esses grupos aqui, ó, pendurados. E quando você olha para N e O, a gente pensa na tabela periódica. A tabela periódica diz para a gente que a eletronegatividade do flúor vale 4. Ele é o elemento mais eletronegativo da tabela. Em segundo lugar, vem o oxigênio, que tem a eletronegatividade 3,5. Em terceiro lugar, vem o nitrogênio, com a eletronegatividade 3. Então, quando eu olho para o grupo NO2, ele é um grupamento formado por átomos de elementos muito eletronegativos. Ou seja, eles são puxadores de elétrons. Puxadores de elétrons. E o que a gente acabou de falar? Eu só falei o que, não falei por quê. Se você quiser que eu fale o porquê, eu faço outro vídeo, tá? Mostrando o porquê do puxador de elétrons aumentar a força do ácido. Então, isso aqui, ó, aumenta a acidez. Aumentou a acidez. Beleza? Então, o ácido pícrico tem caráter ácido maior, mais acentuado que o fenol, pois no ácido pícrico eu tenho grupos nitro, grupos NO2, que são puxadores de elétrons, e esses puxadores de elétrons aumentam a força do ácido. Fechou? Beleza? Vamos escrever isso então. Vou escrever aqui no cantinho. Vou escrever aqui como se eu estivesse fazendo a prova, tá, gente? No ácido pícrico, temos grupos NO2, que são puxadores, Jeff, de elétrons, e por isso, consequentemente, aumentam a força ácida. Beleza? Só estou dizendo o que acontece, não estou dizendo por quê. Ah, ele é puxador de elétrons, então ele diminui a densidade eletrônica aparente da cadeia carbônica, diminuindo a força com que o nosso ânion puxaria o H+ de volta. Não entrei nesse mérito. Só falei o que é. Puxador de elétrons aumenta a força do ácido, ponto. Próximo item. Jeff, só colocar aqui embaixo. Eu quero um vídeo de acidez e basicidade. Coloca nos comentários. Aí a gente prepara esse vídeo. Bom? Vamos lá. O que mais ele quer? Em seguida, nomeia o reagente inorgânico e classifica a reação quanto ao mecanismo da partícula reagente. O reagente inorgânico é o HNO3, porque a água também é um composto inorgânico, mas é produto. Então, a gente vem aqui novamente, novamente aqui. Reagente inorgânico, sempre separando em bloquinhos para poder organizar a resolução, tá? Reagente inorgânico. HNO3, que é pelo NOx do nitrogênio, NOx mais 5, NOx mais alto que o nitrogênio pode assumir, ácido nítrico. Beleza? Nitrogênio mais 5, nítrico. Se fosse nitrogênio mais 3, ácido nitroso. Tá bom? Maior NOx e menor NOx, oso. Ok? E ele quer que a gente classifique essa reação de acordo com o mecanismo da partícula reagente. Primeira coisa, gente, você está percebendo? Vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui, pra você conseguir enxergar direitinho, tá? Lá a gente só vai classificar, não pede para justificar, tá vendo? Na primeira a gente justificou a resposta. O puxador de elétrons aumenta a força do ácido, tá?
pois diminui a densidade eletrônica aparente da cadeia. Se você quiser complementar assim, beleza. Mas embaixo ele não quer que você justifique, ele quer só que você classifique. Jeff, mas você pode fazer um vídeo classificando essas reações orgânicas e justificando o porquê desse mecanismo ser dessa forma? Posso. É só você pedir também. Legal? Vamos lá. Reagente inorgânico nomeado lá, nosso ácido nítrico, você percebe que aqui e aqui eu tinha hidrogênios. Se ligou nisso? Eu tinha hidrogênios. Certo? Nesses dois carbonos aqui também tem hidrogênio. Aqui tem H, aqui também tem H. Só que esses Hs permaneceram. Esse aqui permaneceu e esse também. O que aconteceu foi que um H saiu, alguém entrou no lugar do H. E aí uma dica que eu dou quando você vai fazer reação de substituição, porque isso é uma substituição, H saiu, alguém entrou, é uma substituição. Uma dica que eu dou é a seguinte, tem um HNO3 aqui, você automaticamente reescreve esse HNO3 como sendo HONO2. Reescreva assim. Tá? O HNO3 é reagente, reescreva o HNO3 como HO e NO2. Tá? Não é o mecanismo oficial, mas te ajuda a lembrar o seguinte, já que desse lado forma água, olha a água saindo aqui. Beleza? Olha a água sendo formada aqui. Se ligou? 3 vezes. Uma vez aqui, mais um aqui, 3 vezes. E aí, quem é que entra no lugar do hidrogênio que saiu? O grupo NO2. Beleza. Eu já consegui um jeito de lembrar como é que eu dou esse produto. Sussa. Agora, já sei então que é uma substituição. Não houve adição, porque eu não quebrei ligação pi para colocar ninguém. Não houve eliminação, porque eu não tirei hidrogênio e tirei outro e formei ligação pi ou ciclo no lugar. Era um ciclo insaturado, continuou sendo o mesmo ciclo insaturado, só que quem estava ligado ao carbono foi substituído por outro. Então foi uma reação de substituição. Beleza. Agora, quando o comando é mecanismo da partícula reagente, quanto ao mecanismo da partícula reagente, ele quer que você diga que se essa reação é de substituição nucleofílica, eletrofílica ou via radicais livres. Tá? Então, essa expressão que a UERJ usa é para você responder assim, substituição nucleofílica, ou adição eletrofílica, ou substituição via radicais livres. É isso que a UERJ quer que você faça. Tá bom? Então, substituição a gente já sabe que é. Agora, ela é nucleofílica, ela é eletrofílica ou ela é via radicais livres? Vou forçar um pouquinho a barra contigo. Vou pensar no seguinte. Quando eu escrevo o nosso HNO3 como sendo HONO2, você concorda que a hidroxila, em geral, é negativa? Portanto, o grupo NO2 é positivo. E quando esse H sai daqui, sai do anel aromático, ele sai positivo. O anel ficou negativo. O carbono do anel segurou os elétrons. Então, saiu uma hidroxila negativa, se juntou com esse H positivo formando água. O NO2 positivo foi para o anel se ligar ao anel, porque aqui tem carga negativa. Pensa comigo. O anel é rico em elétrons. Se alguém ataca o anel aromático, esse alguém só faz isso porque está de olho nos elétrons que o anel aromático tem. Adicionar no anel é difícil, porque isso acaba com a aromaticidade. Eliminar no anel é difícil, porque também acaba com a aromaticidade. Então, sobra substituir. Dá para adicionar no anel? Dá, em condições bem específicas. Tá? A substituição é mais fácil de ocorrer. Essa substituição, quando ocorre, alguém que ataca o anel aromático é alguém que está buscando o que o anel aromático tem de mais evidente, ou seja, que está buscando elétrons. Porque o que o anel aromático tem de mais evidente? 3 duplas ligações conjugadas ressonando. Então tem uma alta concentração de elétrons. Se uma espécie ataca o anel aromático porque está de olho nessa alta concentração de elétrons, é porque é uma espécie que gosta de elétrons. Espécie que gosta de elétrons, que tem afinidade pelo elétron, é um eletrófilo.
Então, a classificação dessa reação de acordo com o mecanismo da partícula reagente é substituição eletrofílica. Então, vou colocar aqui, ó, classificação. Substituição, porque o hidrogênio sai, mas alguém entra no lugar. Eletrofílica, porque quem entrou foi o NO2, e a gente viu que o NO2 é positivo. Quem é positivo busca elétrons. E o anel aromático tem o quê? Um monte de elétrons. Eletrofílica. Prontinho, gente? É isso. E aí, o que você me diz? Maneira? Achou a questão interessante? Então, se inscreve no canal, ativa as notificações. Estou postando questão sempre que eu posso, né? Até as provas, né? Do Enem a gente fez isso, um monte de questão todo dia. Né? A UERJ também, estou dando um gás aqui agora para fazer isso. Passou o UERJ, a gente vai dar uma segurada, eu vou dosar até para você começar a se readaptar ao seu ritmo de estudo. Tá legal? Quem está fazendo vestibular e vai entrar de férias pós o UERJ, beleza. Quem vai continuar na pegada aí para o ano de 2021, fazendo vestibular 2022, a gente vai dar uma pausa e vai cadenciar um pouquinho mais isso. Tá legal? Mas se você gostou, se inscreve, né? Ativa as notificações, vai no Instagram, me segue lá no Instagram, @professor_Jefferson_Silva, tá bom? Lá no direct você pode mandar mensagem para mim, pedindo alguma coisa, pedindo alguma dúvida, algum esclarecimento, para fazer alguma postagem, para fazer algum vídeo com um assunto específico, tá legal? Eu faço lá, te respondo lá, e aqui eu sempre vou te avisando quando esse vídeo for pro ar. Gente, você quer atender a pedidos, alguém me pediu uma questão assim, 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 então vou fazer aqui um vídeo sobre isso. Legal? Beleza? Deixa aquele like maroto aqui para dar essa moral pro Jeff. Um forte abraço e nos vemos novamente, como sempre, no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.